Que voo é esse? Para onde que esses caras estão indo? Pelo jeito é longe. Josué vai conseguir cruzar todas as palavras e as noites serão embaladas pelo carteado de Júnior, Luizão e Marco Aurélio Cunha. Eles dormem, dormem, dormem e não chegam nunca. Lógico, são 12 anos de viagem, mas não se preocupe. No começo de dezembro, ela finalmente termina na terra do sol nascente. Ah, como eu era poderoso no início da década de 90. Bastava gritar e os títulos vinham. Vai, Zete! Vai, Raí! Vai, Zubizarreta! Era tiro e queda. Cada grito, um troféu. Vai, Raí! Vai, Miller! Vai, Costa Curta! Bimundial. Vamos para mais uma decisão. Vai, Palhinha. Vai, Zete. Vai, Zete. Vai, Zete. Será que perdi meu poder? Não é possível. Mas continuei tentando. Vai, Pavão. Vai, Caio. Vai, Amarildo. Vai, Amarildo. Eu não acreditava. Tele não acreditava. O tempo foi passando. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Tá olhando o quê? Você não viu São Paulo campeão como eu. Bambi, amarelão. Para ser campeão, o São Paulo precisava de uma defesa com raça uruguaia. Um meio-campo que sabe marcar e jogar. 2 laterais que são verdadeiros atacantes. Homens de frente experientes. Um técnico vencedor. E um goleiro seguro que conta com algo mais. Bom, agora eu posso gritar mais uma vez. Vai, São Paulo! Vai, São Paulo! Vai, São Paulo! Eu acho que qualquer título que viesse para o São Paulo, que não fosse o da Libertadores, não teria a mesma validez, eu acho que não teria a mesma alegria para o torcedor São Paulino. Então, por isso, acho que nós conseguimos, a partir desse momento também, entrar para a história de um seleto grupo de jogadores. Rogério Ceni tem toda a razão. E é ele, o principal nome da conquista, quem mais merecia esse título, quem vai contar os caminhos do tricampeonato São Paulino. Para começar, Rogério volta 1 ano, aos dias mais duros de sua carreira. Já tínhamos, em 2004, chegado numa situação bem favorável e caído numa semifinal, um jogo, principalmente o jogo do Morumbi, o primeiro naquele 0-0 com os Caldas, que foi completamente injusto. Na volta, em Manizales, Colômbia, a derrota por 2-1, com gol nos últimos instantes, acabava com o sonho de tantos tricolores. Momentaneamente. O 3º lugar no Campeonato Brasileiro garantia ao São Paulo uma nova chance que não poderia, ouviu? Não poderia ser desperdiçada. Chegou um momento que tinha que acontecer. Eu acho que não teria como viver depois dessa data sem conquistar esse título. Parece exagero, não é. Se chama São Paulinismo. Vírus que deixa a pessoa vermelha, preta e branca, que faz com que ela acorde várias vezes durante a noite gritando Libertadores, Libertadores, Libertadores. Libertadores a gente sabe que é um campeonato diferenciado e à parte, então eu particularmente entro mais motivado ainda. O ano passado, o São Paulo foi o time que lotou mais os estádios em toda a competição
Então isso mostra que a torcida gosta muito desta competição. Gosta não, é obcecada. Enche o Morumbi em todos os jogos. Média de 56 mil pessoas em 2004, 49 mil nesse ano. A Libertadores, para nós, São Paulinos, é o que há de mais essencial, é o que há de mais saboroso em conquistar. Longe de casa, dos torcedores e perto do céu. Em 3 de março, o São Paulo estreava na Copa Libertadores. O jogo foi talvez o jogo mais difícil da primeira fase, né? Porque era uma incógnita para a gente como um grupo reagiria nessa competição. E jogar numa altitude de 3.600 metros é sempre complicado. O fator psicológico trabalha muito nesse caso. E nós arrancamos um empate no finalzinho do jogo, né? Nós fizemos 1-0, tomamos a virada 3-1. Fizemos o 3-2 já com boa parte do segundo tempo andado e aos 41 do segundo tempo foi quando nós conseguimos o gol de empate, se eu não me engano, do Grafite de cabeça, né? Eu acho que a partir daquele momento, a partir de não ter perdido o primeiro jogo, o time começou a se solidificar. E aí depois nós viemos para o segundo jogo. O primeiro no Morumbi contra a Universidade do Chile, já acompanhado por quase 42 mil São Paulinos. A Libertadores é a nossa paixão, né, meu? São Paulo contra Santana era imbatível. Agora o Leão tá mostrando característica de time forte, guerreiro. Vai acontecer de novo. Nós saímos vencendo 1-0 esse jogo. Tomamos o empate no escanteio, né? Aí eu fiz o gol de falta, fizemos o 2-1. Depois tivemos uma bobeira, eu e o Ed Carlos, né? O Ed Carlos, eu gritei, ele não deixou a bola, cortou para dentro, eu já vinha saindo do gol e nós acabamos se atrapalhando. E o Universidade empatou e depois no segundo tempo nós fizemos 4-2. Vencemos o jogo e dali em diante eu acho que ganhamos a confiança que nós passaríamos para a fase seguinte. Foi um jogo também difícil, nós saímos perdendo, um mesmo lance muito parecido meu e do Lugano daí, né? Com o lance do Ed Carlos. Foram os dois erros que eu cometi na Libertadores, que nós cometemos na Libertadores, porque depois daquilo nós tomamos muito poucos gols. Viramos o primeiro tempo perdendo de 1-0. No segundo tempo nós viramos 2-1 o jogo. E sofremos um empate também já nos momentos finais do jogo, mas foi já uma marca histórica para o clube, que nunca tinha feito um gol fora de casa na Libertadores e nunca tinha, somente tinha perdido, se não me engano, não sei, 7 ou 8 partidas, Na né? Libertadores sequer empatado. Sequer empatado. Esse era o histórico do São Paulo em jogos na Argentina. Resultados em Libertadores, 7 derrotas e esse empate com o Quilmes. A volta aconteceu um mês depois, numa partida de 4 gols que acabou na delegacia. Foi um jogo bacana, um jogo bom, onde nós conseguimos fazer 4 pontos contra o nosso primeiro adversário que nós havíamos enfrentado 2 vezes. E na Libertadores é importante você ter esse confronto e levar vantagem sobre seus adversários. Em campo, o grande destaque do jogo foi Diego Tardelli. 2 gols para o centroavante. Fora de campo, primeiro nos vestiários e depois por 36 horas em 2 delegacias da cidade. Quem mais apareceu foi o zagueiro argentino Leandro de Sábato. Teve o fato do Zábato com o Grafite que tomou conta aquele dia dos noticiários, acabaram nem quase retratando o jogo no dia seguinte, e sim muito mais só da confusão gerada por aquele jogo, um caso triste, chato. E muitos outros adjetivos ruins. Era o racismo mais uma vez ligado ao esporte. De Sábato veio da área em direção a mim, me xingou de negro de merda e de negrinho. E a minha reação foi colocar a mão no rosto dele, empurrar ele. Só tô cumprindo um direito meu como cidadão. E acho que no meu direito eu achava que teria de ser feito o BO, eu fiz. Agora
cabe à justiça julgá-lo e ver o que é melhor para ele. Caberia. Orientado pelo Departamento Jurídico do São Paulo, Graffiti recuou e decidiu não prestar queixa-crime contra De Sábado. O processo será arquivado. Já campeão paulista, muito próximo das oitavas de final da Libertadores e ainda com 2 jogos a disputar, o São Paulo conseguia a paz que todo grande clube sonha. Só que apelos de um velho amigo fizeram o Leão deixar o São Paulo, sério candidato ao título sul-americano, para dirigir o Vissel Kobe, último colocado do campeonato japonês. Não estou satisfeito em deixar, mas alguma coisa me chama que eu não sei explicar o que é. Fiquei primeiro aguardando o nome de quem seria cogitado para contratá-lo, para contratar essa pessoa para o São Paulo, né? Então ficou uma incógnita para a gente, ficou um espaço. O Leão, ele tinha um estilo próprio de comandar a equipe, um cara muito duro, severo, um cara que cobrava muito do grupo, da sua maneira, mas que era um cara que fazia o time render, fazia o time jogar, fazia o time vencer. Ex-jogador e funcionário antigo do São Paulo, Milton Cruz dirigiu o time em 2 jogos do Campeonato Brasileiro e 1 da Libertadores. Conseguimos um resultado positivo, conseguimos um empate contra a Universidade do Chile. O time estava ganhando até. Estava ganhando, tomamos 1-1 nesse jogo, no segundo tempo. Mas saímos de lá com 9 pontos, líder do grupo e classificados já para a próxima fase. Dependíamos daí, logicamente, do último jogo para chegar ao primeiro lugar do grupo e levar alguma vantagem. Chegou o técnico novo. Recém-desligado da seleção peruana, Paulo Autuori se apresentava ao São Paulo com um discurso bem direto. Primeiro, existem 3 pontos realmente importantes. Com quem, quando e aonde. Segundo, eu sou desse jeito. Prefiro resumir uma palavra que acho que se adapta bem, exprime bem aquilo que penso, que é rigor profissional. E para fechar... Existem verdadeiramente 2 protagonistas dentro do fenômeno futebol. Jogadores e público. Existem 2 estilos de treinador. Um é o Paulo Autuori e o outro é o Leão. Assim, caracterizam bem os extremos e 2 pessoas que obtêm, na maioria das vezes, sucesso com o tipo de trabalho. O primeiro jogo de Autuori foi o clássico contra o Corinthians. Clássico vencido por 5-1. Não havia a melhor maneira de se apresentar à torcida. 3 dias depois, o técnico estrearia na Copa Libertadores. Contra o Corinthians foi o aquecimento, né? Foi 5-1 e hoje vai ser 9-0 pro Tricolor. 5 gols do Rogério Ceni. Foi um jogo que nós tínhamos aquela conta, já sabíamos do jogo do Santos, né? Do saldo de gols, sabíamos do saldo de gols não sei se era do Chivas ou do Tigres, né? Que é justamente do Tigres. E o Palmeiras jogaria no dia seguinte. O Palmeiras jogaria no dia seguinte e nós precisávamos de 5 gols naquele jogo para garantir a 3ª melhor campanha do campeonato. E nós fizemos 3 e nos acomodamos, logicamente vencemos, claro. Mas foi um jogo que nós fizemos 3, acho que no primeiro tempo, ou logo no começo do segundo tempo, já estava 3-0. E nós bobeamos 30, 40 minutos com chance de fazer mais gols e para cima. Foi a estreia do Autuori, já aquele jogo, né? Então, não foi... Não que não tenha ficado contente com o resultado, claro, mas eu achei que a gente poderia ter conseguido uma melhor classificação, levando com a gente uma melhor chance nas fases seguintes. Quando se quer fazer as coisas muito bem feitas, se perde a objetividade. Para Luizão, objetividade nunca foi problema. Nesse jogo ele comemorou o recorde de gols de um brasileiro na história da Libertadores. 26 gols de um modesto artilheiro. Num país onde tem tantos jogadores que são melhores do que eu e que foram melhores do que eu, então eu estou muito feliz por isso. Luizão marcaria mais 2 vezes até o fim do torneio. 26 mais 2 é igual a 28, certo? Não, é igual a 29. No mês de julho, a Conmebol reconheceu mais um gol do atacante, da época em que defendia o Corinthians. Vai ser difícil alguém alcançá-lo. Na Libertadores a bola sobra, a bola me persegue, eu me transformo. Eu acho que os melhores jogos que eu fiz pelo São Paulo
foi jogando pela Libertadores. Um tropeço palmeirense frente ao Cerro Porteño no Parque Antártica determinou um clássico paulista nas oitavas de final. E clássico é aquela velha história, sabe como é que é? Por ser um rival nas oitavas de final, você temeu o Palmeiras? Ah, sim, foi o adversário que nós sabíamos que eles não viviam uma fase muito boa no Campeonato Paulista. Nós já tínhamos vencido o Palmeiras por 3-0. Mas bem naquela semana tinha chegado, ou uma semana anterior, não lembro, tinha chegado o Juninho e o Marcinho, né? E mais um jogador, eu não lembro qual o terceiro jogador do Palmeiras que tinha chegado junto com esses dois jogadores. O menino da Portuguesa, centroavante, Washington, né? Então, o Palmeiras se reforçou muito naquela semana. São Paulo e Palmeiras é assunto pro bloco seguinte, não demora nada. Tá bom, pra você não virar onça ou tigre, eu mostro um pouco do que vem aí. És forte, tu és grande. Não é fácil jogar contra 70 mil pessoas, não. És forte, tu és grande dentre os grandes. O São Paulo ele vence muitas vezes aqui por causa dessas 50, 60 mil vozes que são do torcedor São Paulino. Muita emoção. Um jogo diferenciado, né? Mata-mata, Libertadores, competição internacional. O tipo de jogo para sair faísca. Se o São Paulo estava pronto, entrosado, o Palmeiras fazia contratações, o Juninho, o Marcinho, estava empolgado. Um mata-mata para lotar o Morumbi 2 vezes, né? Mas o Palmeiras não quis jogar as duas na casa do adversário. Tivemos que jogar no Parque Antártica, o primeiro jogo, né? Foi exigido isso. Eu acho que foi uma das grandes coisas favoráveis a gente, porque o Palmeiras teve que tirar metade da capacidade do Parque Antártica para jogar com a gente. Quer dizer, o meio do campo todo, que é onde a torcida fica mais próxima, ficou vazio. E aí não houve pressão nenhuma, assim, nós pudemos jogar solto, tranquilo, com relação, não teve pressão da torcida. E o time fez uma partida boa, razoável, e achamos um gol, que foi o gol talvez mais bonito aí da Libertadores, que foi o gol do Cicinho, né? Aquele gol de perna esquerda, meio desajeitado, chutou de longe, né? E a bola encontrou o ângulo do Marcos. O gol do Cicinho foi sem dúvida o ponto alto do primeiro encontro de tricolores e verdes. Mas seria injusto não mostrar as belas defesas de dois dos melhores goleiros do país. Certo que o Rogério teve mais sorte. E Lugano, o becão São Paulino, mais sangue frio. Feio, horrível, hein, Alceu? Esse Palmeiras e São Paulo também ficou marcado pela bravura, agora elogiável, de um atacante. Sábado, 14 de maio. No jogo contra o Coritiba, Luizão se chocou com o Reginaldo Nascimento, abriu a cabeça e precisou levar 22 pontos. Faltavam 3 dias para o jogo da Libertadores. Mesmo sem a visão ter sido afetada, existia o receio de um novo trauma no local. Mas a vontade de jogar era maior. A escalação agora dependia do departamento médico do São Paulo. Tem a palavra do atleta, né? E o atleta querendo jogar. Não posso ficar fora. Vim até aqui. Não me tirem. Como é que foi pensada aquela proteção? Como é que vocês... Isso foi uma ideia do Sanches, né? E com absoluto sucesso. De tal maneira que ele jogou, ele saiu no finzinho. Cabeceou bola. Cabeceou bola. Luizão entrou em campo desse jeito e saiu assim, todo dolorido. Por dentro, devia se sentir um homem de aço. Bem? Se portou bem? Normal. Jogar pelo empate, dentro do Morumbi, com 90% da torcida a favor. Cômoda a situação do São Paulo. O único e importante detalhe é que se tratava de um clássico. Eu esperava uma facilidade um pouco maior. E, de repente, no começo do segundo tempo, o Josué é expulso. E aí, quando aconteceu o pênalti, aí eu disse, bom, agora temos que
que dar um jeito de botar para dentro essa bola para praticamente garantir a nossa classificação. E foi o que aconteceu, mas foi um pênalti difícil de ser convertido, difícil de ser batido, porque qualquer erro ali levantaria ainda muito mais, faltavam 10 ou 15 minutos para acabar o jogo, levantaria muito mais a moral do Palmeiras e ficaria uma situação complicada. E porque do outro lado estava o Marcos também, né? Também, um goleiro grande, um goleiro que tem facilidade para chegar na bola. Aí eu disse, hoje vai ter que ser no meio, não vou arriscar nenhum lado nem outro, eu vou no meio. E ele saiu pro canto direito. E outro agravante, eu tinha batido pênalti com ele na seleção, no amistoso contra a Guatemala, né? Nós tínhamos ficado brincando penalidades. Eu tinha batido 3 num canto só bati 3 pênaltis e os 3 no mesmo canto. E aí eu disse, rapaz, e agora? Será que ele vai naquele que eu bati? Será que ele vai no que eu não bati, porque achando que eu vou trocar? Eu arrisquei o chute forte no meio, ele foi pro canto direito. E ali nós já sentimos praticamente classificados. Depois veio o gol do Cicinho no último minuto. E um gol de falta de longa distância, mas uma bola que ele pegou bem. E aí passamos pelo Palmeiras, que era um adversário difícil pela tradição, pela rivalidade existente. Craque das oitavas de final, Cicinho saiu de campo com a classificação e com a camisa do goleiro adversário. Presente para o pai, um ex-palmeirense. Já é São Paulino já, ele só pediu para que eu trocasse de camisa com o Marcos, que é um jogador que ele sempre foi fã. E eu consegui trocar. O Marcos, como eu falei, fora de campo, é um amigão meu. Fico feliz em ter uma amizade com uma pessoa como ele. É de amigos como o Cicinho que eu não preciso. Por falar em amigos, na fase seguinte, às quartas, Rogério Ceni foi o amigo da onça do Tigres. Esse jogo foi o jogo mais especial dessa Libertadores para mim. Poderia ter se tornado mais especial e acabei o jogo novamente meio chateado. Mas foi um jogo duro, até os 35, por aí do primeiro tempo, 0-0 e não havia muito espaço para criar as jogadas. E o que abriu o placar foi aquela chance na bola parada, de longe, né? Uma falta muito bem batida aquele dia. A bola pegou uma velocidade incrível, caiu, fez a trajetória exata, né? É aquela que quando sai do pé você já sabe que vai ser gol? É, aquela quando você sabe que a chance é grande dela entrar. Eu acho que a partida ali deu uma balançada na equipe deles. 5 minutos depois nós fizemos o gol, se não me engano, com o Luizão, né? Uma jogada pela lateral, um cruzamento, o Luizão fez o gol. Abrimos 2-0, voltamos no segundo tempo com o jogo de novo, complicado, difícil. E aos 15, 20 minutos, uma outra falta. Eu troquei o lado, bati no canto, no contrapé do goleiro. E também peguei de novo muito bem na bola. Logo em seguida o Souza já fez o 4 e aí foi onde desmoronou, né? Teve a expulsão do jogador do Tigres. E aí é o momento mais triste, que foi a penalidade, né? Que eu pedi, que poderia ter ficado um marco histórico de 3 gols numa mesma partida e numa partida de Libertadores, que é o mais importante. Você ainda remou isso? Lógico que eu fico triste. Compreensível a chateação do Rogério, mas tristeza de verdade quem sentiu foi Grafite. No grande momento da carreira, lembrado inclusive para a seleção, o atacante machucou com gravidade o ligamento do joelho. Caso para cirurgia. Grafite já vinha atuando com dor, jogou contra o Palmeiras assim. Uma forçada de barra pode ter tirado o Grafite da Libertadores. Acho que pequei um pouco eu, particularmente junto com o São Paulo, não ter feito a ressonância magnética mais cedo. Faltou um pouco mais da minha parte por saber que o joelho é meu, eu que estava sentindo a dor, mas paciência, a gente quer jogar, quer ajudar o clube, quer mostrar serviço. Volto esse ano ainda lá para novembro, dezembro, acho que eu já vou ter condições de estar atuando com a camisa do São Paulo. O Grafite, ele estava sendo o nosso ponto de referência, principalmente antes da chegada do Amoroso. Ele é o homem que corria pelos lados e que o Tardelli, ora o Luizão, quando jogava, né, com o Leão, mais o Tardelli do que o próprio Luizão, era o ponto de referência na área. Então ele fazia muito esse trabalho de força, de levar a bola até o fundo, de conseguir driblar, de conseguir chegar à linha de fundo. E ele é um jogador imprescindível para a gente naquele momento. Então eu achei que com a perda do Grafite, eu achei que o título ficasse bem mais ameaçado, a dificuldade seria bem maior de vencer. Grafite não seria o único desfalque para os próximos jogos. As seleções brasileiras reduziram sensivelmente o elenco tricolor. Diego Tardelli, goleador do time na temporada. Ed Carlos, titular da zaga, e Fábio Santos, reserva imediato de Júnior, foram convocados para o Mundial Sub-20 da Holanda.
E Cicinho, uma referência na equipe, foi chamado por Parreira para a Copa das Confederações. Aí, quando muita gente colocou um ponto de interrogação, seria possível o São Paulo, com um grupo reduzido que tinha, ultrapassar, né, as fases da Libertadores, o grupo respondeu positivamente. Só houve um deslize, e num jogo que podia, num jogo que o Tigres precisava vencer por 5 gols de diferença. Num jogo em que Paulo Autuori escalou o time com 3 zagueiros e 3 volantes. Mesmo assim... Foi o jogo que eu mais trabalhei na Libertadores no primeiro tempo. E assim nós seguramos até o momento que nós falamos, olha, se passar dos 15, 20 minutos, se eles não fizerem nenhum gol, eles vão se entregar. E nós tomamos o gol com 21 ou 22 minutos. E até lá nós tomamos um sufoco, especialmente no segundo tempo, muito grande. Eu fiz defesas aquele dia assim que foram importantíssimas. E aí eles fizeram um gol aos 20, outro aos 30, começaram a acreditar, mas eles já estavam muito cansados, porque eles pressionaram muito. E aí foi onde nós começamos a encaixar contra-ataque. O Souza fez o gol e nós tivemos chance de ser campeões invictos dessa Libertadores com esse jogo. E para mim foi bom aquela derrota, porque eu acho que deu um susto, deu uma acordada no time para não ficar pensando que era impossível perder. Eu acho que aquela derrota, por um lado, ruim, porque não nos deu o título invicto, mas por outro, fez com que o time acordasse para a necessidade de estar sempre preparado para o jogo. Como em 2004, o São Paulo se colocava entre os 4 melhores da América. Na semifinal enfrentaria pela segunda vez na competição um time argentino. Mas não era o Quilmes, era o tradicional River Plate, melhor equipe da primeira fase. O River de Lúcio Gonçalves e Mascherano, titulares da seleção, de Galhardo, ex-seleção, de Marcelo Salas, eterno ídolo do futebol chileno. River, que 1 ano e meio atrás, eliminou o São Paulo de um torneio sul-americano. O que você imaginava antes daquele jogo? Que ia ser uma batalha difícil, porque nós em 2003 nós já havíamos vivido uma batalha dessa com o River na semifinal também da Copa Sul-Americana. E nós perdemos, só que nós jogamos a primeira fora, a segunda em casa. Perdemos de 3-1 pro River na Argentina e havíamos vencido 2-0 no Morumbi, deu briga no final do jogo e nós perdemos nas penalidades. Para ter sucesso diante do River, o São Paulo precisava de um jogador diferente, de técnica mais apurada e que fizesse gols também. O auxiliar Milton Cruz se lembrou de Amoroso, há quase uma década fora do Brasil. A diretoria comprou a ideia e a 5 dias do primeiro jogo com o River Plate, o negócio foi fechado. Tudo resolvido? Nada resolvido. Para disputar a Libertadores, Amoroso deveria ser inscrito na Conmebol no máximo 48 horas antes da semifinal. Isto é, no máximo segunda-feira à noite. O detalhe é que Amoroso ainda tinha alguns dias de contrato com o espanhol Málaga. Era preciso conseguir uma carta de rescisão. Tarefa para o agente de viagens e de causas impossíveis, Marcos Freire. Esse foi o jogador escalado para a decisão. O que ele fez pode ter resolvido o campeonato. Eu falei, olha, a única coisa é ir para lá e resolver o problema o mais rápido possível. Domingo, Marcos Freire viajou para Madrid, para Málaga, voltou para Madrid. No fim da tarde de segunda-feira, quando a situação enfim parecia resolvida... Chegou a rescisão do contrato, eles prepararam o documento de transferência, e aí o grande problema era a CBF abriria a partir da 1h da tarde. Isso era um meio-dia no Brasil. E a gente não conseguiu contato com a CBF. Eu tinha 1 hora para resolver. Ela não conseguiu enviar o fax para o número do departamento de transferência, aqui na CBF, mas mandou para o número central, o fax central da CBF no Rio de Janeiro. Eu só tive a confirmação do Brasil quando eu cheguei ao hotel em Madrid, para poder também, 1 hora depois, que eram 7 horas da noite, 7h30 da noite, mais ou menos, que tinham recebido, que já estavam, a CBF já estava providenciando a RDI para passar para o São Paulo. E eu já estava entrando em contato com a Confederação Sul-Americana de Futebol, para que também ela pudesse receber no prazo determinado, 48 horas antes do primeiro jogo da semifinal. E isso foi feito. Amoroso passava a ser o novo camisa 9 do São Paulo na Copa Libertadores.
Você tomou uma sangria? Eu tomei, acho que, olha, sangria, me deram cerveja espanhola, me deram tudo que eu tinha direito. Tem que agradecer e valorizar o trabalho, o esforço que toda a direção fez, né, para conseguir colocar em condições de jogo amoroso. Já está, foi um grande gol. Tenho certeza que vai ajudar muito a gente nessa reta final de Libertadores. E é o que a gente vai ver no terceiro bloco do programa. Amoroso, o MVP das finais. Inesquecíveis finais. Soy loco por ti, América. Eu vou trazer uma mulher playeira que seu nome sea Mar. É um time que joga com muito mais coração do que qualquer outra coisa. Segundo dia de inverno. Quem já foi ao Morumbi nessa época, num jogo à noite, sabe que termômetros às vezes mentem. Parece uma geladeira. Já já vira fogão. Você tá pouco agasalhado, hein? Não, mas lá dentro a gente vai pular, vai se esquentar com o calor da torcida São Paulina. Aquele dia, no primeiro jogo, nós sabíamos que era necessário fazer um resultado bom. Especialmente, eu até falava em entrevistas antes do jogo, que nós não poderíamos sofrer gols naquele dia pelo regulamento. E aí apareceu a oportunidade no segundo tempo de fazer 1-0. E demorou, né? Demorou. O primeiro tempo foi truncado, não tivemos praticamente nenhuma chance de gol. Eles jogaram até melhor do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo que mudou. O Souza entrou no jogo, mudou o jogo aquele dia, fez uma partida excepcional. Danilo, que fez o primeiro gol de fora da área, pegou um escanteio, uma cobrança de escanteio, rebote, fez um gol bonito. E aí não deu aquele pênalti. E aquele dia foi assim, eu achei que o juiz estava... Aquele dia eu não sei... Gustavo Mendes. Gustavo Mendes, ele estava bem mal intencionado. Eu achei aquele dia que nós só ganhamos porque realmente nós não demos chance para eles cavarem um pênalti, faltas próximas à área. Nós jogamos muito o segundo tempo. E aí o Bandeira deu o pênalti, ele não tinha como voltar atrás. E eu converti mais uma vez um pênalti importante. Foi mais tranquilo de se bater do que o pênalti contra o Palmeiras? Foi difícil contra o Palmeiras, porque nós sabíamos que 1-0 seria muito difícil. E que o 2-0 já era uma vantagem considerável num clássico como esse. E aí a bola entrou, foi um alívio que saiu das minhas costas também, mas eu acho que é a responsabilidade que você tem de chamar às vezes. E fizemos o 2-0, que deixou a gente muito contente já no primeiro jogo. A violência impediu que a noite fosse perfeita. Primeiro, vândalos apedrejaram os ônibus de torcedores e jogadores do River. O pior aconteceu dentro do Morumbi. Os argentinos enfrentaram a polícia militar. Saldo, 10 feridos, 9 policiais. Já viu um enfrentamento semelhante? Nunca. Desses esportes, nunca. Desse jeito, nunca. Depois dos ocorridos, todos já sabiam o que esperava pelo São Paulo e por alguns corajosos são paulinos na capital argentina. No aeroporto, Paulo Autuori tentava demonstrar calma, mas era evidente uma certa perturbação. E o grupo do São Paulo está reagindo de que forma com essa preocupação de violência, de pressão? Não, nós vimos jogar futebol. Super protegida, a delegação tricolor só teria problemas mais tarde. Desprotegidos, outros brasileiros sofreram muito antes da hora do jogo. Teve tapa na cabeça até para repórter. Quem não quis correr riscos entrou no Monumental de Núñez, a paisana. Chegamos escondidos aqui, tremendo de medo. Com medo, mas a gente veio para torcer e a polícia ajudou a gente, que foi legal. Desceu errado no meio da torcida do River, comprei uma bandeirinha do River para disfarçar. Mas agora chegamos aqui, vamos torcer pro tricolor, né? Nós sabíamos que a recepção ia ser, nunca foi, mas que ia ser um pouco menos calorosa na nossa, não na nossa chegada, mas no nosso caminho pro estádio no dia do jogo. E não foi diferente. Tomamos pedrada no ônibus, quebraram o vidro do ônibus. E aí cada um se ajeitou ali, botou a bolsa no rosto, ao menos para tentar se defender ali da melhor maneira possível. Mas nós já esperávamos. É uma sensação de pânico, Rogério? Não é pânico.
não é pânico porque é uma coisa esperada. Eu acho que quando você não espera, a situação se torna um pouco mais complicada. Mas assim, a concentração era tão grande no jogo que no final nós descemos dando risada do ônibus, brincando, todo mundo e tal. Tem que descer, né? Descer a cabeça, porque eu estava do lado do Fabão, do lado do Josué, e dávamos risada, né? Parecia a guerra aquilo, né? Pedrada, gente gritando fora, segurança nervioso, né? Essa entrevista do Lugano foi dada no vestiário do Monumental logo após o jogo. Você já vai entender o motivo de tantos sorrisos. Eu nunca vi o São Paulo jogar tão bem fora de casa, tão calmo e tão soberano num jogo como foi contra o River. Nós fizemos os 10, 15 primeiros minutos excepcionais, fizemos o gol, que era o nosso objetivo. Nós dissemos que para a gente jogar tranquilo aquele jogo, a gente precisava de um gol antes deles. E nós conseguimos esse gol numa cobrança de escanteio, o Danilo fez o gol de cabeça. E passamos o primeiro tempo bem, tivemos outras oportunidades, até que aos 30 e poucos eles fizeram um erro nosso, uma cobrança, bola parada, o jogador conseguiu dominar dentro da pequena área e chutou. 2 minutos depois a bola na travessão não dava, porque ela caiu muito rápido depois de mim. E eu fechei, eu não olhei para trás, eu imaginei que ela fosse dar na trave. E aí eu escutei o barulho da trave, eu olhei, ela tinha saído, eu já fiquei aliviado. E aí teve um chute do Galhardo depois que eu botei para escanteio. E a gente foi pro intervalo com 1-1, sabendo que era uma vantagem já considerável pelo regulamento, né? O 3-1 ainda nos daria a classificação. Aí no começo do segundo tempo, 10, 15 minutos, o primeiro contra-ataque nós puxamos, um chute, uma definição ao gol deles, eu defendi, joguei na lateral, não lembro se era com o Danilo que saiu a jogada. Danilo já enfiou no meio pro Luizão de cabeça pro Júnior, e o Júnior já cruza a bola pro Amoroso, o Amoroso faz 2-1 ali, já encerrava também aquele confronto, né? Esse foi o primeiro gol de Amoroso no São Paulo. Gentileza do amigo Júnior, uma retribuição. Falou pra mim, ó, você me pagou, né? Porque lá no Parma, quando eu cheguei, meu primeiro gol que eu fiz foi um passe do Amoroso, né? No Parma. É o primeiro gol do Amoroso também. Primeiro gol dele também, um passe meu, eu falei, ó, tá pago. E o São Paulo fez mais um, Fabão, de fora da área. O gol, barriga de grávida. Tem que fazer gol de vez em quando. E minha esposa sempre tá pedindo, né, que tem minha filhinha Mariana, nasce em novembro, e sempre tem que fazer um golzinho pra ela, né? Depois que nós fizemos 3-1, eles morreram em campo, né? Era para ter sido jogador expulso e o juiz, na minha opinião, foi muito conivente com a situação, podia ter expulsado 1, 2 jogadores. Foi um jogo que foi legal, porque foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa, na Argentina, né? Numa Libertadores de América. Resultado inédito, classificação à 5ª final de Libertadores, um recorde brasileiro. Os São Paulinos das seleções de volta para a decisão. Quantos motivos para festejar. Eu abracei o Lugano veio pra gente, a gente foi conversando e ainda não sabíamos o rival da final. Tínhamos a noção que seria o Atlético, mas como o Chivas estava com o time completo no segundo jogo, criou-se uma expectativa. Inclusive no dia seguinte eu assisti o jogo Chivas e Atlético Paranaense, e quando o Atlético empatou 2-2, nós nos programamos para enfrentar uma outra equipe brasileira. Treinada por Antônio Lopes, técnico à moda antiga, do tipo que pesca algo dali para botar fogo aqui no seu time. Antônio Lopes esperava ansioso por uma declaração do outro finalista. Ela veio rápido. Vamos trocar o nome do Morumbi, vamos botar Moruntri, né? Se Deus quiser. O Amoroso não deveria proceder dessa forma. Tem que respeitar os colegas que estão do lado de cá, né? Mas isso é bom, vamos lá. Eles estão se achando campeões, tudo bem, não tem problema nenhum. Essa não foi nem de longe a maior polêmica do primeiro jogo final. O local da partida provocou 4 dias de confusão. O regulamento da Libertadores diz que os estádios da decisão precisam ter capacidade mínima de 40 mil lugares. A capacidade da Arena da Baixada é de 23 mil. Item que só seria ignorado com um jeitinho, um acordo, um acerto. Não pode ver acerto particular, você tem que cumprir um regulamento e a Conmebol tem cumprido esse regulamento. Essas coisas só mudam quando há comum acordo e não haverá comum acordo. O Atlético tentou realizar o jogo na Arena até o último segundo. Chegou a erguer uma arquibancada tubular no estádio. A resposta definitiva da Conmebol saiu na noite de segunda-feira. Atlético Paranaense e São Paulo começariam a decidir a Libertadores em Porto Alegre,
no Beira-Rio. Para mim foi bom, porque eu continuei. Eu fiquei na minha carreira, eu nunca perdi um jogo no Beira-Rio, mesmo jogando contra o Internacional. Invencibilidade mantida. Pena que o jogo tenha deixado um pouco a desejar. Nós pegamos um frio, estava muito frio, garoa, depois aumentou a chuva, o campo estava pesado e nós sofremos um gol com 11, 12, 13 minutos de jogo. Isso tudo, nós não começamos mal o jogo, começamos dominando a partida, jogando bem. Quando nós sofremos o gol, o time foi como um soco e o time deu aquela balançada, quase tomamos o segundo 5 minutos depois. E a partir daquilo não, a partir daquilo o time começou a jogar, começou a desenvolver, começou a acreditar, começou a evoluir e criar as melhores oportunidades de gol. Veio para o segundo tempo melhor ainda, fez o gol, apesar de ter sido um gol contra, mas uma bola bem cruzada na área. E aí depois nós tomamos conta até os 30 minutos do jogo. No final o Atlético equilibrou o jogo, mas nós saímos com 1-1, sabendo que tinha sido um bom resultado para a gente. Um jogo para a consagração. Para Paulo Autuori levantar a segunda Libertadores. A primeira foi em 97 pelo Cruzeiro. O título significaria também a segunda conquista em 2 meses de clube. Não estou falando do Paulista. Esse campeonato é do Leão. Paulo Autuori conseguiu o que seu antecessor não chegou nem perto. Autuori ganhou o elenco. A primeira pensão que eu tive do Autuori, primeiro treinamento, me veio na cabeça logo, me veio no sentimento de uma grande pessoa, um grande treinador. Realmente poucos conhecem como ele conhece. O treinamento dele tático realmente é uma coisa realmente impressionante. Isso acontece muito nas partidas. É muito inteligente, taticamente realmente é perfeito. Elogios nunca empolgaram o técnico São Paulino. Autuori não faz a menor questão de aparecer. Se existe jogador que joga pro time, Autuori treina pro time. Uma coisa é a maneira como cada um vê a vida, entendeu? Eu vejo a vida de forma solidária. Eu acho que ninguém está acima do bem e do mal, ninguém é infalível, você está entendendo? Acho que uma mão, né, que você dá a uma pessoa que está no chão é a coisa mais linda da vida. Eu entendo a vida assim. Paulo Autuori se põe como mais um membro da comissão técnica. Não mais importante do que os auxiliares, os preparadores físicos, os médicos. Existe uma razão para o São Paulo correr mais do que os outros. Ter marcado 22 dos 34 gols da campanha no segundo tempo dos jogos. A fisioterapia do São Paulo também é cheia de craques. Do contrário, Josué, que você vê tratando o pé machucado, teria desfalcado a equipe em mais de uma partida. A foto mostra a chuteira de um jogador do Quilmes estampada na sua coxa. Essas são marcas de um clássico contra o Palmeiras. E Luizão, 7 cirurgias na carreira, 4 no joelho direito. Para suportar as dores, se tratou até enquanto dormia. Nessas horas a gente não deve esquecer de ninguém, não deve esquecer do passado. Na semana da finalíssima, a ESPN Brasil trouxe depoimentos de heróis tricolores de 92 e 93. Macedo, o homem que sofreu o pênalti do Newell's Old Boys, foi ouvido por André Kfouri. A torcida do São Paulo, né, começou a gritar o meu nome e eu estava no banco e eu falei, chegou, acho, o meu momento, né, a minha hora, né. Hora, momento. Zete, o goleiro do Bi, tem 2 inesquecíveis. Um deles o mundo todo viu. O outro, só os São Paulinos participaram. Olha, me arrepia. A coisa mais gostosa que tem na Libertadores, que eu lembro mesmo, que marcou, não, fora o pênalti, né, que eu defendi lá contra o Gamboa, essa não tem jeito, mas a chegada no Morumbi. Ele sai da avenida, ali perto do shopping, né, que manobra com os batedores e começa, você vê aquele mar de gente assim, indo para o Morumbi, aquilo é fantástico. O campeão da Libertadores não está livre de um ou outro revés. Vitor, lateral 4 vezes campeão da América, jogador com passagem pelo Real Madrid, exagerou na dose. Hoje, Vitor está no Juventus da Moca, mas especialmente nesses dias, foi como se ainda jogasse no São Paulo. Eu vivo como se eu estivesse lá. E a gente não vê a hora de chegar o dia do jogo.
Na mesma reportagem, apresentada em 12 de julho, Vitor contou ao repórter André Kfouri as táticas daquele super time para ganhar o bicho jogando pouco. Placar garantido, Cafu contundido. Faltando uns 20 minutos, ele falou assim, ó, fica esperto, porque a hora que eu olhar para você aí, você dá um toque, né, que tá faltando pouco para acabar. Ele simulava lá uma contusão lá, e eu entrava, pegava o bicho. Loucos para esses tempos voltarem, os são paulinos se acotovelaram nas bilheterias para conseguir o ingresso da final. 72 mil esgotados em menos de 2 dias. Nós estávamos a 90 minutos do sucesso de entrar para a história ou de um fracasso que talvez não teria nem força para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Talvez fosse um ano perdido para o São Paulo, para todos nós, se acontecesse a derrota. Não deve ter sido fácil conviver com essa obrigação. Nas últimas vezes, nos últimos anos, quando decidiu a vida num jogo, o São Paulo fracassou. Só lembrando que o Campeonato Paulista de pontos corridos foi ganho com uma boa antecedência. A diferença é que agora o São Paulo conta com jogadores acostumados a esses momentos. Gente mais vivida. Nós temos o Júnior com 32 anos, temos o Mineiro com 29, temos o Luizão que tem 30, 31, Amoroso 30, 31... Um dos mais jovens, para você ter uma ideia, deve ser o Lugano, o Alex, ali do nosso time, né? E o Fabão tem 27, 28 anos, quer dizer, é um time mais experiente, que isso ajuda também muito mais. Acho que não tem tanta necessidade de você estar falando e repetindo todos os dias as mesmas coisas. Eu acho que todo mundo sabe se preparar da sua maneira para um jogo importante como esse. Mais do que um time com cancha, a torcida sentia a falta de jogadores, digamos, mais raçudos. Não por acaso, Diego Lugano é o recordista de venda de camisas do clube. De cada 10 camisas vendidas, 4 levam o número 5. Se amanhã a gente dar uma Libertadores para a torcida, nem sequer assim eu vou conseguir dar à torcida nem 10% de tudo o que a torcida de São Paulo dá para mim. Acho que isso me llena de orgulho a mim, a minha família. E por isso que me sinto tão cômodo e também aqui em São Paulo. Defender era importante, marcar pelo menos um golzinho fundamental. Vamos pressionar desde o início, né, e enfrentar o Atlético Paranaense dentro da nossa casa. Temos que partir para cima. As imagens do último treino antes da final deixavam claro que, se bom ambiente ajuda, o São Paulo estava mesmo perto do tri. Pela 10ª vez no ano, o time de Luizão bateu o do amigo Júnior no Recreativo. O operado grafite, desfalque também no esquadrão do Luizão, foi quem mais vibrou com a vitória. Em Curitiba, Antônio Lopes continuava atrás de factoides para motivar seus jogadores. O papo agora era que o São Paulo já organizava uma grande comemoração. Diretoria, diretor de marketing já aprontando a festa toda. Então eles sabem, eles são como os nossos jogadores, são como todo ser humano, né? É um ser humano que se vê ofendido nos brios, então a aplicação tem certeza que vai ser muito maior. Tentar jogar água no chope na comemoração deles, já que estão preparando a festa. Bem que Paulo Autuori queria ter essa confiança toda. Ao menos ele teria dormido um pouco mais na véspera do jogo. Esperar. Ver, o tempo não passa, né? É o Casuso, o tempo não para, mas o tempo não passa. Tá que nem o Autuori, contando os segundos para ver o São Paulo tricampeão? Infelizmente vai demorar mais um pouco. Para não quebrar o clima da conquista, melhor revermos agora as cenas mais imbecis dessa final de Libertadores. A poucos minutos do jogo, torcedores sem ingresso tentam invadir o estádio e são contidos pela polícia. Nossos cinegrafistas, Marcelo dos Santos e Nilson Paz, registram o enfrentamento nas proximidades do Morumbi. Depois do jogo, muitos problemas e quebradeira na Avenida Paulista. Mais do que incalculáveis, os prejuízos da destruição são inexplicáveis. Se alguém que participou disso está vendo o programa, por favor, desligue. O momento é de quem gosta de futebol. Campeão, campeão! É campeão! Brasileiro! Só alegria, só alegria. O importante é estar aqui, ó. Aí, ó. Viu o São Paulo ser campeão.
Num material que pertence ao São Paulo e que deve ser comercializado em breve, vemos o aquecimento da grande final. O silêncio da grande final. A reza da grande final. Últimas palavras na boca do túnel. E a grande final. O time fez um baita jogo, fez um jogo muito próximo com a perfeição que foi o jogo do River Plate. Nós dominamos o jogo desde o começo, acho que foi o jogo que eu menos trabalhei na Libertadores, foi o jogo que menos participações eu tive, assim. Eles ofereceram muito perigo na bola cruzada, alçavam muito a bola à área, mas chutavam de longa distância, mas não criaram uma oportunidade clara. Nós saímos aquele gol do Amoroso, né, a jogada do Danilo pro Luizão e aquele gol do Amoroso, aquilo foi... Aquele eu nem comemorei direito, pra ser sincero, porque a hora que eu fui comemorar, eu olhei pro banco, o Paulo já gritava pra mim, não, manda não sei quem pegar, não sei quem e tal, e aí eu já comecei a prestar atenção no que ele falava e não consegui nem comemorar direito aquele gol. Então comemore agora, Rogério. Só não se empolga muito, porque no fim do primeiro tempo, Horácio Elizondo marcou o pênalti de Alex em Aloísio. Aquilo ali mexeu, ali acho que o estádio todo silenciou, parou. E aquela hora eu disse, não, hoje a bola não pode entrar aqui. Fazia já 4 jogos na Libertadores que a gente não sofria gols em casa. O Lugano encheu o saco do rapaz. Primeiro que ele já tinha batido uma falta em mim. E o Alex tinha desviado de cabeça, uma bola que passou perto do gol, assim. Aí eu fui pegar a bola e jogar para ele, bater o escanteio. Aí ele falou, como é que ele falou? Toma cuidado que hoje eu vou fazer um em você. Ele falou alguma coisa assim para mim, né? E eu não achei muito legal, porque eu não falo nada pra ninguém. Ele é menino, garoto, não sei qual a idade dele, mas ele é meio menino pra falar alguma coisa, né? Mas na hora do jogo também, pra mim... E no final das contas, ele nem de pênalti fez o gol, né? Mas eu também, na hora, eu brinquei com ele, falei... Eu sei onde você bate, né? Eu falei pra ele, né, que eu sabia onde ele batia. E a gente tinha estudado mesmo as penalidades da equipe do Atlético. E o Lugano falava pra ele, não adianta... Rogério sabe onde vai bater, não adianta. Estudou toda a semana, não adianta, não vai ser gol. Rogério sabe, onde tu bater, Rogério vai pegar. E aí ele brincava, logicamente, com ele. E eu acho que a responsabilidade ele foi grande. Apesar de ele ter batido bem a penalidade, né? Quando ele viu, talvez, que eu acertei o lado do pé, ele tentou tirar o máximo possível e foi onde a bola encontrou a trave. E ali eu acho que o Atlético... Ali balançou, já no começo do segundo tempo, com o gol do Fabão. Ali decidiu o jogo. O gol do Fabão decidiu o jogo. Chora, Fabão, chora! Porque daqui a pouco será a vez do Luizão. Em sua despedida no clube, Luizão fechou com o Nagoya Grampus. Ele recebe um presente do velho parceiro Amoroso. Impedido, mas bonito, Luizão. Diego Tardelli encerra o placar com um gol de quem conhece. São Paulo 4-0. São Paulo tricampeão da América. É como uma volta ao passado. O grito mais forte da torcida é igualzinho. Bela lembrança. E tenho certeza que Tele gostaria de treinar esses jogadores. Graças a Deus hoje a gente pode comemorar e saber que o grupo a partir de hoje é todo valorizado. Todos os jogadores de São Paulo, né, que se empenharam o máximo, dando o máximo, procurando fazer aquilo que sabem melhor dentro de campo, que é jogar futebol. Então a resposta está aí, com um grande título. O principal é ter sua autocrítica, sempre tive a minha. Procuro trabalhar sério dia a dia. Uma alegria imensa, né? Representar a minha torcida e representar a meu país. Acho que é uma doble satisfação. Gratificante. Entramos para a história do clube. Estamos respirando aliviados. E agora já pode trocar o nome para Morum Tri, né? Para mim, futebol se ganha em campo e não com bastidores e não com declarações plantadas. Parabéns ao Atlético, valorizou muito o título do São Paulo. Parabéns ao Lopes, que é um grande treinador, mas vai ficar para a próxima porque essa é do São Paulo. Para não dizer que eu ganhei um título só na reserva. 11 anos esperando e hoje aconteceu. É tri.
Esse é meu time de coração, eu jogo aqui faz 15 anos. Precisava desse título. Eu dormi pouco à noite, dormi pouco mesmo. Porque eu precisava ganhar, mais do que ninguém eu precisava. Todos eles são até mais merecedores do que eu pelo que fizeram hoje. Mas eu precisava. Clube que eu amo, clube que eu jogo, que eu torço por esse clube. Hoje eu posso ir embora, posso ir pra casa, posso não voltar amanhã. Hoje, pra mim, esse grupo todo tá na história. Olha, eu não me lembro de tudo que eu disse, mas com certeza era tudo que eu estava sentindo naquele momento e esse título, para mim, ele era muito especial e muito necessário acontecer na minha carreira. Eu acho que não podia passar daquele dia. Ou era aquele dia, ou talvez não fosse nunca mais. Talvez não fosse nem... Talvez tivesse que sei lá, procurar um outro lugar para jogar. Não, eu acho que, assim... era necessário ganhar. Eu só lembrava disso, que eu tinha que ganhar. Eu sempre pensei no final do jogo com vitória. 90% do tempo eu pensava com vitória. E quem vence fica com a taça. E é o capitão quem primeiro segura o troféu e o exibe para o seu povo. Aquele momento de levantar papel picado ali, saber que só o Raí tinha levantado aquela taça como capitão nas duas outras Libertadores. Foi excepcional. Entrar para a história e saber que só duas pessoas fizeram aquele gesto com aquela taça. Eu acho que aquilo foi a glória para todos nós. Vamos pro Japão, vamos pro Japão. Eu tô lá, se Deus quiser. Eu tô sendo aí o melhor, já tô lá, né? De 11 a 18 de dezembro, em Tóquio e Yokohama, será disputado o Campeonato Mundial de Clubes. São Paulo e Liverpool, campeões sul-americano e europeu, disputam 2 jogos, semifinal e final, ou terceiro e quarto. O Japão passa a ser o grande objetivo do ano. Enquanto os jogadores curtiam a conquista de poucas horas atrás, Paulo Autuori já pensava no Mundial. Competição que um dia, por divergir da diretoria do Cruzeiro, ele abriu mão. O que é do homem, o bicho não come, graças a Deus, agora a gente vai poder disputar de uma forma diferente, que não é só um jogo, mas vamos poder ir ao Japão para disputar esse campeonato mundial. Me leva, Autuori, me leva para o Japão. É o pedido dos milhões de tricolores pelo Brasil. Quanto não vale um lugarzinho nesse voo? Bastante. Mas menos do que ser trimundial. O que pode se conseguir sem sair de casa? Basta ligar a TV. Basta ser São Paulino. Tudo que eu ganhei na minha vida, esse título para mim foi o mais importante. E vocês são pessoas que vão morar no meu coração para sempre. Cada dia, hoje é o Luizão que está indo, amanhã cada um de nós um vai parar, outro vai para outro lugar. Obrigado, meu coração. Salve o tricolor paulino.